Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste sábado, o último dia do mês de julho, dia 31 de julho, com a nossa Academia Espiritual. E o Evangelho de hoje é de Mateus, no capítulo 14, versículos de 1 a 12. Que alegria ter a sua companhia, a sua audiência. Vamos juntos meditar a palavra de Deus e fortalecer a musculatura da nossa alma. Não se esqueça de deixar aí o joinha para que o nosso áudio, vídeo possa aparecer para mais pessoas. E também, se você achar que vale a pena, que é interessante, que possa contribuir para a evangelização, compartilhe com outras pessoas do seu círculo de amizade, das pessoas no seu grupo de WhatsApp. E que Deus abençoe você, porque quem colabora com a evangelização recebe também os méritos de evangelizador. Então vamos à palavra do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: "É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele." De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: "Não te é permitido tê-la como esposa." Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos este Evangelho de São Mateus que narra o martírio de São João Batista. João Batista é chamado de precursor de Jesus, aquele que veio na frente para preparar. E de fato ele veio na frente preparando o nascimento de Jesus, a missão de Jesus e também a morte de Jesus. João Batista também morreu por causa do reino dos céus. Nesta cena, então, nós temos um contraste. De um lado, João Batista, de outro, Herodes. De um lado, a verdade, de outro lado, a mentira e todo tipo de mal. Esse evangelho pretende mostrar aos discípulos de Jesus, todos os que da comunidade cristã, sobre a realidade da postura profética. Ser discípulo de Jesus é ser profeta, apontando a verdade, mostrando os erros. Mas isso tem consequências, isso gera problemas. Jesus já havia dito disso: vocês serão perseguidos. Segundo, quer nos mostrar também a que ponto pode chegar alguém sem Deus,
alguém que alimenta a maldade e o pecado constantemente no seu coração. É como uma bola de neve, né? De uma raiva para um ódio, de um ódio para uma atitude, no caso aqui para uma prisão, de uma prisão para o assassinato. João Batista se apresenta como homem livre e temente a Deus. Por isso é um profeta. E ele denuncia a inverdade, ele denuncia o abuso, ele denuncia o pecado. Ele fala com a verdade de Deus. Com a verdade de Deus. Então, por falar assim, e por ser verdadeiro e apontar os erros, ele vai ser assassinado. Primeiro foi preso, foi uma tentativa de calá-lo, mas Herodíades queria muito mais. Ela não aceitava que a ideia somente dele estar calado na prisão fosse bastante, porque de lá o seu testemunho continuaria a gritar. Então, ela exige a sua morte, ela trama a sua morte, ela quer calar a sua voz. Agora é interessante a gente entrar um pouquinho na história para entender tudo isso, porque às vezes nos parece um pouco tudo misturado e vago, né? Herodes, este Herodes que o Evangelho está falando, é o Herodes Antipas, ou seja, ele é filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele da época que Jesus nasceu, que mandou matar as crianças pensando que assim pudesse matar Jesus. Esse Herodes o grande rei Herodes. Ele teve vários filhos. Então nós temos Herodes Antipas, que é esse então do Evangelho de hoje, que está amaziado com a Herodíades. Ele tem um meio-irmão, né, que é Herodes Filipe. Esse Herodes Filipe é filho de Herodes o Grande com uma mulher chamada Maltace, que era uma samaritana, né? E, pasmem, Herodíades, que era esposa deste Herodes Filipe e que Herodes Antipas, o Herodes do Evangelho de hoje, tomou e que João Batista condenou, essa Herodíades, ela era filha de Herodes o Grande com Mariane II. Então, ela era sobrinha de Herodes, não é? Sobrinha de Herodes Antipas. E ao mesmo tempo era cunhada. Veja que confusão, não é? Que confusão. E é daí então que João Batista vai estar acusando. Herodes já cometia então o incesto e além disso era fora de ter, porque tomou a mulher do seu meio-irmão. O Evangelho também nos apresenta uma outra característica da maldade, do pecado, da vida de Herodes. Ele era uma pessoa inconsequente em suas palavras, né? Haja visto a promessa que ele faz, o juramento que ele faz diante de uma empolgação, porque uma menina dançou uma dança bonita, né? Ele promete metade do seu reino, né? Então ele é inconsequente em suas promessas e age por impulso, fala antes de pensar. Eu estou dizendo tudo isso justamente para a gente refletir e pensar como que também, às vezes, a gente vai sendo tomado pelo mal e talvez nós não chegamos a pecados grandiosos e tão estúpidos como esses de Herodes aqui, mas como que o mal vai tomando a gente, vai levando a gente para aqui e para ali com essas realidades e nos afastando do propósito de Deus. Bom, nós estamos fazendo também em cada evangelho uma meditação pequena também sobre que apelo, qual a condição e qual a advertência que esse evangelho
nos faz. Você já deve ter observado isso, que de alguns evangelhos para cá eu tenho feito isso todos os dias. Então, resumindo a mensagem de hoje, vamos pensar qual é o apelo deste evangelho de hoje. Nós podemos dizer, escolher a vida. Qual é a condição para escolher a vida? Permanecer na verdade que é Jesus. E qual que é a advertência? Longe de Deus e no pecado, nós somos engolidos pelo mal. E vamos agora à nossa academia espiritual. 3 passos que nos ajudam a rezar e a fortalecer a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Na presença de Deus, quem sabe acendendo uma vela, faça a sua invocação ao Espírito Santo. Peça seus dons, peça sua luz, peça a unção. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Abandone-se na presença de Deus. Uma música também pode te ajudar neste momento de silêncio e oração. Segundo passo, o aquecimento. É a hora de pensar, de refletir. Como é que eu tenho me posicionado na vida? Eu tenho medo da verdade, de falar e de viver a verdade, de escutar a verdade? Terceiro passo, o treinamento. Convido você hoje a pedir a graça de Deus de ser verdadeiro, de ser da verdade, de rejeitar o pecado e o mal. E com isso, termine a sua oração rezando o Pai Nosso, justamente pausadamente, saboreando as palavras, transformando em oração. No finalzinho, reforce justamente aquela expressão do Pai Nosso: livrai-nos de todo mal. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar, que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.